Muito que bem, sejam então muito bem-vindos ao Viviverso Podcast. Meu nome é Viviane Enes e esse é o nosso ambiente online, aquele ambiente que a gente fala de tudo um pouquinho, a gente faz devocional, a gente reflete sobre a vida, a gente ora, a gente lê Bíblia e a gente também devaneia. E hoje o nosso bate-papo sobre a cosmovisão cristã, pensando vida cotidiana, é um devaneio muito gostoso e eu trouxe uma convidada muito especial para falar de um tema que é um assunto da minha história, um pouco delicado. Se você acompanha esse podcast, você já escutou o podcast aí da minha história, já ouviu a respeito da minha ONG de bicho de rua. E hoje eu trouxe a Luana Santos para falar um pouquinho com a gente sobre isso e desmistificar a idolatria pet. Lu, seja muito bem-vinda aqui no nosso Viviverso. Muito obrigada, Vivi. É um prazer estar aqui conversando com você e com todo mundo que passa por isso, né? Eu acho que um dos papéis do cristão é dividir mesmo a nossa história e contribuir, né? Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz que você está aqui. Se eu me lembro bem, o nosso primeiro contato foi quando eu fiz um story falando sobre idolatria pet. Exato. E aí você falou assim, Vivi, eu vivo isso, eu já passei por isso. Aí eu quis saber da tua história. Então, Lu, me conta, qual é a tua história? Primeira pergunta, quantos bichos e quais bichos você tem? Ai, Deus, é essa pergunta. A pergunta que nunca quer calar. A gente treme quando alguém faz, porque você fala assim, eu sou crente, não posso mentir. Enfim, Vivi, eu tenho hoje 15 gatinhos, um cachorro, 2 de rua que eu estou alimentando na rua, tá? Não pus para dentro. 2 galinhas e recentemente meu coelhinho morreu. Esses são meus animais. Ô, Lu, nós estamos quase perto, hein? Eu tenho 16 gatos e 2 cachorros, então nós estamos perto. Mas é uma pergunta difícil quando a pessoa faz, né? Sim, porque você tem que voltar lá naquela história, né? Olha, eu era idólatra, e aí eu achava que eu era obrigada a resgatar animais. E aí você conta toda essa história, né, de que de fato você pegou estes animais porque você ainda não entendia qual que era a sua função aqui, né? E qual que era o objetivo naquilo tudo. A gente, assim, na verdade, a gente inverte os papéis quando você não conhece a Cristo, né? Eu não sei onde eu li isso, mas é muito incrível. Quando você não adora a Deus, você adora algo menor do que você mesmo, né? Então, eu adorava os animais. Só que a gente tem, depois que converte, a gente entende as consequências das coisas. Eu não poderia simplesmente pegar esses animais e pôr na rua, né? Então, eu digo que eles são os espólios, assim, da Luana não crente que morreu, né? E aí, com isso, todos eles são resgatados, né? Vou falar igual eu falo com todo mundo. Gente, são 15, mas são castrados, tá? Eu não deixo da cria. São todos resgatados. A maioria deles eu peguei velho. E gato é assim: você tem um, de repente, alguma caixa com 10 na porta da sua casa, você passa a ter 11. É verdade. E essa é a história, né? Essa é a história real. Então, Eu realmente cheguei a esse número com uma caixa de 10 gatos. quantos anos você tem, Lu? 39. E você 39. tem esses bichos há quanto tempo? Viver é difícil saber, porque essa história de idolatria, ela vem desde os meus avós, né? Então, desde que eu me entendo por gente, minha casa é cheia de bichos, né? É cheia de bichos. E essa escolha minha, que eu entendo consciente, desde a minha adolescência, sabe? Aos 17 anos eu já tinha 3 e foram aumentando, assim. E o quanto que você olha para trás e o quanto que isso prejudicou a tua vida? Você consegue mensurar? Consigo mensurar quantitativo, qualitativo, todas as faces, porque hoje eu consigo fazer essa reflexão, né? Prejudica porque, por exemplo, um fato, os animais estragam sua casa, né? Nossa, Gato. mulher! Meu Deus, tem misericórdia de mim, da Lu, em nome de Jesus. É muito difícil, né, Vivi? Porque você começa a olhar para o seu sofá, você começa a olhar para o seu carro. Meu carro só fica sujo de pata de gato, né? E eu moro numa casa que tem terra, então não tem como impedir que eles façam isso. Urina, né? Porque os gatos, quando você tem uma população que não é saudável, que é o nosso caso, eles competem em território. Isso é fato. Então, por mais que sejam castrados,
essa população é inadequada para o seu espaço. Então, eles vão competir, eles vão fazer xixi onde não deve, vão arranhar seu sofá, vão brigar, né? Então, Aqui em casa eu ainda consegui manter um ambiente mais saudável. Então, eu tenho uma edícula em que ficam 13 gatos e somente 3 e um de rua. Tem o de rua ainda, que eu não contei o Jorge, mas o Jorge é um de rua que habita aqui, inclusive está aqui deitado do meu lado agora. Eu tenho o Daniel. Jorge e Daniel, dá uma dupla. É de rua também. Então, tem esses 4 que ficam aqui e 13 lá fora. E mesmo assim, eu não consigo reformar minha casa porque eles destroem. Os meus cachorros estão roendo as paredes da minha casa. Ai, meu Deus. Não, até que o Douglas é bem tranquilo. Graças a Deus, meu cachorro Douglas é muito tranquilo. Mas você consegue fazer essa separação? Os seus gatos entram em casa? Então, eu realmente moro numa casa. Tem um espaço externo bom. Só que hoje, né? Eu moro numa casa que tem um terreno grande e eles ficam na parte externa da casa. E tem uns 3 que são os denguinhos, né? Que são os que vão na cama e aqueles que você elenca. Não, esse é meu, o resto eu só resgatei. Então, assim, é isso, mas eu venho de um histórico de que antes, né, na idolatria, eles ficavam dentro de casa, esses 15 gatos. Eu já tive 20. Eles ficavam dentro de casa. Teve uma época que eles teve uma infecção, então eles tinham diarreia dentro de casa. Era insalubre, assim. Eu vivia em função de limpar e cloro lá em casa era mais do que água, né? E é impressionante que a gente não percebe, a gente não se dá conta, né, Lu? Não, as pessoas chegavam lá em casa, Vivi, e falavam assim, nossa, que cheiro de urina, e eu tinha acabado de faxinar a casa. Tinha acabado de passar cloro em tudo, fora o cansaço físico, porque no fim de semana você se desgasta limpando tudo, né? E você até se constrange, a gente fica até com vergonha, mas não o suficiente para parar, né? Não, porque aquilo era minha redenção, né? Aquilo me alimentava, eu não conseguia me ver. É incrível como que Deus transforma a história a ponto das pessoas começarem a te reconhecer de forma diferente. Nessa época, tudo meu era de gato. Você fazia um aniversário, o bolo era de gato. Se eu ganhava uma roupa, era de gato. Um chaveiro era de gato. Hoje as pessoas já conseguem ver outras coisas em mim. Então, eu gosto muito de anime, né? E aí, hoje, eles já conseguem fazer bolinho de anime, ou de K-pop, ou de outras coisas que eu gosto. Mas antes eu era a Luana dos gatos. Isso é muito sério, louco, né? Que vira a tua identidade. E você não consegue ser outra coisa senão essa pessoa reconhecida pela fedida dos gatos, né? Porque eu era a louca do Simpson. Eu vou visitar a Viviane, eu não posso botar uma roupa escura, porque eu vou sair de lá cheia de pelo. Sim. Né? Eu não posso ter uma. Você tá aqui vestida de blusa preta. Eu ainda não posso ter uma blusa preta decente, porque não tem condição. Eu tô falando com você, tá aqui o gato vindo para cima de mim. E esse é o preço do nosso pecado. Sim, fora o preço das rações, internação médica, quando vem, né? Meu Deus. A internação médica, 3 mil. E aí, assim, Deus me deu uma tão grande que eu fui na internet para pedir ajuda, eu não ganhei nem R$ 150. Eu creio que se na época eu tivesse tido ajuda, eu estava fazendo isso até hoje. Sim, verdade. Porque a gente entende, eu não sei se você se sentia assim, acho que sim, que você falou que era a sua redenção. Parece que é a nossa utilidade de vida, né? A gente não serve para outra coisa, né? Sim, meu propósito era esse. Eu era a pessoa conhecida por ser boa, né? Ai, Luana é uma pessoa tão boa. Eu sempre tive medo de rejeição, né? Esse era o meu calcanhar de Aquiles, medo de rejeição. Então, uma forma de ser reconhecida e de ter algum lugar aqui e, de certa forma, me redimir era fazendo isso, porque ninguém queria fazer, né? De pegar animal atropelado, de correr de madrugada, isso me dá um status de heroína, né? E você se convence disso, né? A gente acaba se convencendo disso, de que a gente realmente é a salvadora da vida desses bichos, né? Como se a gente tivesse esse poder nas mãos de salvar. Exatamente. Ô, Lu, e você disse que você tem 39 anos. Você já foi casada? Então, eu tive um relacionamento de 12 anos que foi compulsório, assim.
Eu não escolhi, meu namorado veio morar comigo, assustei, e a gente já estava junto, 12 anos, né? Eu fui criada num ambiente de separação, então eu era extremamente feminista, eu era contra o casamento, contra filhos, né? Você vê como que Deus me virou do avesso, né? Literalmente. Então, assim, o casamento era inconcebível, mas eu vivi, né? 12 anos no casamento. E esse meu marido tem um carinho muito grande por ele, a gente se separou, né? Vai fazer 6 anos, tem 5 anos e alguns meses. Ele também apoiava isso, né? Porque ele também vinha de um ambiente carente, onde o pai também era acumulador de animais, ainda é, né? Infelizmente. O pai dele cria 7 cachorros dentro de casa, com fezes, urina, enfim. Então, isso para ele era comum, assim, ele até me admirava por isso também, né? Eu tinha um status, né? Ele falava com os amigos, uma esposa maravilhosa, era algo que eu compartilhava com ele também. Sim, a minha mãe tem 13 cachorros dentro de casa. Gente, eu não acredito não, mas parece até maldição hereditária. A gente tende a copiar os pecados dos nossos pais. Isso é comum, né? É a visão correta dessa maldição, na verdade, né? Agora, porque Cristo liberta, mas... Cristo liberta, exatamente. Ô Lu, e quando foi que virou? Quando foi que você entendeu? Quando é que caiu a tua ficha? E como que você se sentiu quando você entendeu? Veio junto com a conversão, né? Na época eu enfrentava um problema espiritual muito grande, porque eu vivia aí, né, em julgo desigual, porque eu já estava com essa pessoa. Ele permanece ateu, e eu, na época, tentei regularizar e ele não quis. Então, mas peraí. Como é que você converteu? Como é que foi isso de você ir parar numa igreja evangélica? Foi maravilhoso. Eu converti em casa, estudando Romanos. Quando eu entendi a graça, eu surtei, assim. Porque eu acho que era, igual eu te disse, era o meu calcanhar de Aquiles. Então, peraí, né? Não preciso mais fazer nada. Não tem mais que resgatar bicho, não tem que ser boa. Não tenho que fazer obras mortas, né, para poder ter isso estudando Romanos, né? E aí realmente eu me converti. Deus abriu meu coração através da morte de uma prima que tinha a minha idade. Ela teve um câncer agressivo. Eu acompanhei a morte dela de perto, né? Porque eu acompanhei ela no hospital. E ela você tinha 33 anos. Isso. Tinha 33, eu às vezes me perco, assim, porque eu tenho mais tempo de convertida do que de separada, porque eu ainda enfrentei isso uns 2 anos. Eu devo ter uns 6 anos de convertida. 6 anos, mais ou menos isso mesmo. E ela era católica, mas tinha muita fé e lia a Bíblia todos os dias e me punha para ler a Bíblia. Eu era ateia, né? Nunca acreditava em nada. Aliás, eu achava, né? Porque hoje eu sei que eu acreditava, mas eu achava que não cria em nada. E aí, através da morte dela, eu vi, opa, tem algo a mais nisso, né? Como uma pessoa pode morrer e ainda adorando a Deus? Isso para mim não fazia sentido nenhum. E aí Deus abriu meu coração. Na época, meu irmão começou a ensinar a Bíblia para minha mãe em casa. Eu comecei a estudar a Bíblia, e quando a gente estava estudando o livro de Romanos, o Senhor me resgatou ali, meus olhos abriram, sabe? Foi a graça mesmo, quando eu entendi que era graça, não tinha o que eu fizesse. E aí teus olhos se abriram e quando que você entendeu a tua relação com os animais? Então, exatamente, igual eu te dizia. E comecei nessa crise existencial, né, com meu marido, e entendendo que ali havia um jugo desigual. E aí eu comecei a pensar, eu tenho que sair de casa, será que eu vou ter que sair de casa? E eu olhei para os meus bichos, eu falei, opa, eu tenho um problema. Como que eu saio de casa? Na época eu tinha 20. Como que eu saio de casa, deixo esses 20 animais com minha mãe? E tinha um vizinho que começou a envenenar meus gatos, aquilo eu não dormia, a qualquer barulho na rua saía de madrugada, fazia meu ex-marido pular muro, para saber se estava cachorro pegando, coisa do tipo. Eu já tinha entrado numa loucura mesmo. E aí eu falei, isso está errado, né? Isso tá consumindo uma energia física mesmo minha, porque eu não dormia, né? Eu falei, isso está errado. Eu comecei a falar com o Senhor. Mas Deus, são os animaizinhos, são puros, né? São tão bonzinhos. São tão ingênuos e inocentes. Ingênuos, eles... Não, e acho que isso devia de ser a sua máxima, né? Eu prefiro bicho do que gente, porque
Os Gente, tem animais não me SUS. traem. Não, e gente tem Gente, SUS, tem gato não. Quem que vai fazer por eles, entendeu? quem que vai fazer? Meu, isso é muito grave. Quem que vai fazer por eles? Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Sim, eu, a salvadora do mundo, né? A guerreira, a Xena. Atlas, né? Atlas, tava com o mundo nas costas. Total, total. E aí Deus começou a abrir meus olhos para isso. Por esse cansaço, eu vivia exausta, meu salário ia por água abaixo, porque bastava eu ganhar um pouco mais e algum animal adoecer. Gastos e gastos com ração, porque eu só Parece comprava. castigo, né? A gente ganha um dinheiro a mais, Sim, parece que sim, Deus só tá dando dinheiro para dizer assim, ó, daqui a pouco vai, toma aí um troco para você não se afundar. sim. E eu comprava Golden, Vivi, você imagina, né? Golden era caríssima na época, porque eu tinha aquele medo deles adoecerem. Não era de tudo errado, porque, de fato, você previne, né, várias doenças, mas não era minha realidade, sabe? Não compatível com o meu salário. Sim. Então, nesse momento de separação, que eu ia perder meu companheiro, que talvez eu teria que sair de casa, que eu já não estava entendendo, que eu morava com minha mãe, né? Nós três morávamos juntos. Meu Eu, minha Deus mãe e do meu marido. céu, mulher, E tudo os 20 errado. gatos. Meu Deus. Errado. E aí essa crise me fez abrir os olhos. Eu comecei a pedir, né, orar ao Senhor para me libertar disso. Eu orava, Vivi, para você eu confesso, porque você vive mesmo que eu, para eles morrerem todos de uma vez. Ai, Eu pedi assim ao mulher. Senhor, eu quero acordar e todos estarem deitadinhos, mortos, porque eu já não aguento mais. Ô, Lu, eu passei a mesma coisa. Eu fazia oração, eu ia pro quintal e olha, eu falo isso e fico chateada, Eu também. porque é um nível de desespero, porque eu amo os meus animais, você ama os seus animais, né? A Muito, gente muito. ama os nossos bichos. E eu lembro que eu falava, Senhor, leva todos. Eu Sim, falava, Senhor, ou mata, ou arrebata, leva embora, eu sim, não aguento sim, mais, porque eu não posso abrir a porta e sim. deixar sair, né? Porque afinal de contas eu me responsabilizei por eles. Sim, e isso E é de uma angústia tão profunda, né? Porque isso não mexe só no seu amor, mexe no seu ego, num monte de coisa. é muito triste a gente chegar nesse ponto de não suportar mais, e saber que foi a gente que se colocou nesse Sim, lugar. e eu tive um momento de revolta, porque eu falava, Senhor, eu perdi meu pai, eu fui, né, a vítima, né? Eu tive uma vida difícil e ainda isso, agora eu converti, eu achei que o Senhor ia consertar a minha vida. E eu tô aqui com esse tanto de gato, o que que eu faço, Senhor? Eu cheguei a entrar em crise logo no início da fé, sabe? Porque eu achava que, né, porque eu converti em casa, depois que eu fui para minha igreja, eu fui batizada, né, numa batista, e eu não tive tanto suporte, então eu achava que aquilo tudo era muito louco, porque eu imaginava que minha vida ia ficar boa depois que eu convertesse, e não foi isso que aconteceu de imediato, né? A gente começa a ser limpo, né? O Senhor começa a Sim, parar as arestas, e isso dói, porque, veja, dói, você tem uma árvore cheia de galhos, aí você começa a cortar os galhos, tem árvore que sangra, né? Sai, muito. e é como Seca às arrancar vezes, né, para poder depois florir de novo, ela seca, ela morre, né, praticamente. Exatamente, exatamente. E é uma dor muito profunda. E assim, é interessante porque a gente sabe que Deus é Deus de vida e de morte, e a gente fica esperando que Deus resolva os nossos problemas, tirando as consequências. A gente acha que tudo se resolve com vida e morte, né? E não é bem assim. Entre esses dois tempos existe um tempo de Deus. Existe um caminho. Existe um caminho que ele precisava me curar, porque se ele matasse os animais como eu pedi, eu tinha grande chance de arrumar outros ou outro tipo de redenção para minha vida, né? Então, eu precisava entender isso. Como é que você lida com eles hoje, Lu? Então, aí foi um longo caminho, né? Porque logo após os estudos começaram a adoecer, e aí eu ficava sem saber se eu gastava dinheiro porque eu não tinha, e naquela crise, porque antes meu esposo, eu não tinha carro, meu esposo que carregava, porque tem isso também, né? Você vai pedir um Uber, não tem jeito, se você não tiver um carro, você tá apertado, né? Então eu passei bastante angústia, porque eu precisava saber como que eu ia cuidar desses animais. E aí, em seguida, né, quando né, meu marido não quis oficializar, eu vejo como livramento, Senhor, que é ele que não quis.
E aí eu vim embora para onde eu moro hoje, que é Lagoa Santa. Eu passei num concurso e vim morar aqui. E trouxe esses gatos. Eu tive um tempo de muita paz, assim, que eles não adoeceram mais, como o ambiente era maior, né? Eu creio que esse controle ficou melhor. Só que aí eu me deparei com uma população velha, né? Porque eles tinham qualidade de vida, eles vão viver muito. E eu tive que tomar uma decisão muito difícil. Então, hoje, qual que é a minha postura? Não pego mais nenhum. Eu oro ao Senhor todo dia que eu saio de casa, Vivi, para Para não não ter ver. ninguém. Uhum. Para não ver, para nem escutar miado. Se eu escuto miado, eu ponho o som do carro no talo, assim, não quero ouvir, não quero ver. Se as pessoas me perguntam, eu sou grossa, eu falo, olha, não é da minha conta, porque os 15 que estão lá em casa, ninguém me dá um centavo para ajudar, então não é porque eu resgato que vocês vão me sobrecarregar mais. Eu falo isso. Sinto muito. O máximo que eu posso fazer é divulgar para te ajudar, mas pegar eu não pego, como lar temporário, porque isso é cilada, Bino. Lar temporário. Não Metade caiu dos nesses meus convites. aqui, ó. Metade dos meus aqui foi lar temporário. Não cai, porque fica por sua conta castração e eles não vão embora, né? Essa é a realidade. Então, a primeira postura, e assim, tudo em conjunto, porque eu estou te contando isso, mas isso é um trabalho entre que Deus fez comigo e com minha mãe, porque minha mãe também tem essa idolatria, e eu ainda moro com ela. Então, não adiantava eu chegar a essa conclusão sem ela também. Então, Deus foi tão bom que tratou nós duas juntas, sabe? Juntas. Então, a primeira foi essa. Mãe, não pega mais bicho. Tinha dia que ela chegava, ai, Luana, eu vi um gatinho ali, eu tô morrendo de dó. E eu ficava assim, meu Deus, será que eu falo? Não, não, mãe, não vai pegar o gatinho. Alguém vai pegar, mãe. Alguém vai pegar. E Deus era tão bom que alguém pegava mesmo. Ou ele morria, eu não sei, eu procurava não saber. Então, a primeira medida foi não pegar mais. A segunda foi reduzir gasto mesmo. Eu sinto muito, uma hora eles vão morrer, eu não posso mais comprar Golden. Pesquisei uma ração prêmio mediana, com preço que eu pudesse pagar, diminuir os gastos com a ração. Ô, Vivi, os mulher, gatos comem mais caro que a gente, né? ô, mulher, sabe qual ração que eu dava para eles? Royal Oh, Canin. Jesus, você ainda é mais corajoso. Eu dava Royal Canin, não da Super Premium, eu dava da Premium. E essa Misericórdia. ração que custava 120 foi para 140, foi para 170, foi para 200. Sabe quanto ela tá agora? R$ 550. Senhor, não dá, não é Aí o que que possível. acontece? E a gente sem comer carne, né? E a gente sem comer carne, sem fazer feira. Era real isso daí. Às vezes eu não também. comia. Eu Ia, também. E aí faz uns 2 anos que eu não posso mais pagar Royal Canin. Sim, eu Sabe o também que não meus pago. gatos estão fazendo? Eles O quê? aceitam uma ração, daqui 2 meses não comem mais. Passam fome, ficam gritando comigo lá atrás. Eu também, eu apanho. Falo pra minha Mulher, mãe, nós vamos apanhar. aí eu tenho que arrumar outra ração para dar. Eles comem 2 meses. Teve uma que eu trouxe esses dias que nem a boca eles botaram. Não ficaram quase 5 dias sem comer. E eu tendo que dar frango desfiado para esses diabrados. E assim, cara, parece que é Deus falando assim, tá aprendendo? Lembra de onde você veio? Lembra de onde você veio? Aqui em casa, quando eu troco de ração, eles me esperam no portão com o carro e fazem motim, eu juro pra você. Aliás, você sabe, eu não consigo entrar com o carro. Porque eles ficam na porta, não sai da frente, você vai ter que atropelar a gente se você não trocar essa ração. Aqui, a minha lavanderia dá para o gatil. A gente colocou um alambrado de ferro. Então, eu vejo tudo e eles veem tudo. Sim. Eles ficam nesse alambrado gritando. Gritando. Eu tenho medo dos vizinhos virem aqui. Parece que estão matando. Eu sei. É uma loucura. E eu fico irritada porque eu sei que a culpa é minha. Eu sei que a responsabilidade é minha. Fui eu que cavei isso. Olha, e eles, muito coitados, gourmets, né? Muito gourmets. E aí vai a trouxona comprar o frango a R$ 24 o quilo. Senhor. E a gente não compra o que precisa pra gente. Olha, Vivi, eu passo por isso também. É incrível, assim, Deus tem sido muito bom, porque eu consegui uma ração. Não, há um pouco tempo atrás eu comprei uma que todo mundo teve infecção urinária, você imagina o meu desespero. Mulher, eu já passei por isso também. Porque eu já tive que fazer uma cirurgia e um dos meus gatos não tem pênis mais. Ah, o meu também. Menina, nós somos gêmeas. Não é separadas? Eu tenho um gato que não tem pênis também. E na mesma então você sabe época... a facada que é, né, o tratamento, né? Na época eu gastei R$3.000. Aqui foi R$3.500 porque ele ainda tinha pedra no rim. Senhor, o seu foi pior.
E aí um outro, na mesma época, um outro morreu. Não deu tempo de... Eu também. O Anacleto morreu perto do Babo, porque os dois estavam doentes. Eu salvei o Babo e o Anacleto morreu. Aqui eu salvei o Bergson e o Pedrinho morreu. Nós somos gêmeas siamesas de doença, minha filha. Somos. Ô, Lu, mas assim, ó, eu tenho a impressão de que as pessoas que ouvem a gente falando de 15 gato, 20 gato, 35... Eu já tive 60, tá, Lu? Cheguei nesse lugar. Ai, graças a Deus, eu já tive 25, foi o máximo. Graças a Deus, porque, olha, é muito difícil. E eu tinha ajuda na internet. Eu não, nunca tive, sempre foi... Eu tinha, então para eu parar, olha, eu fui cobrada. Eu vi mesmo, você tinha uma ONG e uma moça lá perguntando, nossa, nunca mais você postou nada. Eu fiquei com uma raiva, coitada, perdoa se você estiver nos ouvindo. Mas é a experiência, sabe? É aquilo, ok, mas você já me ajudou, né? Exato. Vontade de perguntar, né? E as pessoas cobram, elas cobram. Vivi, você não pega mais? Sim. E os seus? Cadê que eu nunca mais vi? Como se fossem elas. Filhos. Não, e como se fossem filhos que você tem que ficar, né? Mas eu entendo-as, porque eu já tive essa mentalidade também, então eu as entendo. Sim. Agora, as pessoas ficam ouvindo a gente falar de dezenas de milhares de gatos e elas acham que elas tendo um em casa, eu não sou idólatra. Não. Eu tenho uma amiga que foi idólatra com um gato. Com um gato. A ponto de pagar um absurdo para fazer o enterro dele. E um sofrimento que ela não superou até hoje. Pensa bem. Já tem mais de 5 anos que esse gato faleceu. E os cachorrinhos passeando de carrinho de bebê no shopping, Lu? Meu Deus do céu. A verdade é que a gente vive num mundo tão... que não é surpresa pra gente, né? A gente sabe que a gente está caminhando por fim e é isso mesmo que a gente vai ver. Mas as coisas estão caminhando para que as famílias se extinguam. Então, os filhos são os primeiros, né, a assumirem. E por que não animais, né? No lugar de filhos. Olha para você ver que gracinha. Tão mais fácil, né? Mas é isso que eu ia falar. É muito mais fácil porque o animal, ele não vai te dizer não. Ele não diz não. Não. Se você amar ele de qualquer jeito, ele vai internalizar que isso é amor. Sim. Eu vou dar um exemplo esdrúxulo, mas é isso. Uma criança abusada sexualmente na infância, ela entende que amor é abuso. Sim. Então, quando ela cresce, o que ela vai buscar é abuso. Abuso de autoridade, abuso de poder, abuso sexual. Ela vai buscar isso no outro. Sim. Nos meios que ela vive, né? Uhum. Do mesmo jeito, nós com os animais. Né? O animal, você ensina ele que apanhar é uma forma de amor, você vai bater nele, ele vai enfiar o rabo entre as pernas e ele vai vir para cima de você. Você vai xingar. Ó, eu vou falar uma coisa muito séria agora. Espero que a minha mãe não me ouça. Ela não me ouve porque ela não fala comigo desde que eu assumi a minha crentice publicamente. A minha mãe não fala mais comigo porque eu não aceito certas coisas mais. E ela não fala mais comigo. Que Deus restaure. Amém. Eu oro todos os dias para Deus mandar um missionário lá para achar a minha mãe. Tem que ser alguém de fora, né? Sempre assim. Tem, porque a minha ela não vai ouvir. Ai, esqueci o que eu ia falar, Lu do céu. Você falou que sua mãe não me ouve, minha mãe não me ouça. Tá, mas você vai na casa da minha mãe, primeiro, aquele cheiro, né, que a gente já sabe, e ela fala com os cachorros dela de um jeito que nenhum ser humano toleraria. Ela grita, sai daqui, cala a boca, para de não sei o quê. O cachorro late, cala a boca, cachorro, cala a boca, fulano, cala a boca, ciclano. Como ela se revela ali, né, o que tá no coração dela, né, porque eles não têm a quem recorrer e eles não se falam, não comunicam com a gente diretamente, né, com palavras. E quantas não foram as vezes que eu me vi agindo exatamente igual com os meus animais? Meu Deus, isso aí foi profundo para mim também. Pois é. E assim, se a gente eu replicava o amor que eu não sentia. A verdade é essa, né? Eu ficava assim, mamãe te ama, porque eu acho que era isso que eu queria, né? Não, e nós somos um bando de hipócritas, Lu, porque ao mesmo tempo em que a gente diz mamãe te ama, a gente só ama porque eles não são capazes de retribuir a nossa com honestidade. Porque eles não têm o que nós temos, que é o raciocínio lógico. Na verdade, é porque eles não têm artifícios para isso. Porque se tivesse, acho que eles levantavam e falavam, eu vou embora dessa casa.
Eu acho que Eu meus não te gatos, suporto, histérica. de vez em quando, eu acho que meus gatos até conseguem comunicar isso pra mim, viu? Às vezes eu posso ouvir eles Você é querendo. tóxica. É. Eu tô... E eu não sei. Hoje, Lu, eu me sinto mal, porque eu acho que, sinceramente, hoje eu penso que os meus gatos eles estariam muito melhor, às vezes, na rua do que comigo. Porque a minha relação com eles hoje é de culpa. Não é uma relação natural. Ai, meu pet, amorzinho. Não, ao mesmo tempo que eu amo, eu não queria mais ter. Eu também passei por isso, mas Deus fez algo assim maravilhoso na minha vida. Porque eu não sei você, eu acho, minha grande dificuldade nunca foi lidar com a morte, sempre foi com o sofrimento, com a dor. Então, quando eu vejo doente sentindo dor, eu entro em desespero, mas quando morre eu sinto alívio. E assim, Deus me libertou de tal forma, porque isso para mim também com humanos. Quando meu pai estava doente, ele morreu, eu me senti aliviada. Eu não sei te explicar. Eu sempre tive essa sensação de que eu não aguentava ver o sofrimento. E eu me vi com essa população idosa e eu disse, olha, daqui a pouco começam os problemas, né? Não tem jeito. E eu pedi ao Senhor, Senhor, me ensina a vê-los morrer, sem interferir. Eu não vou gastar mais veterinário com isso. Então, com esse sentimento, eu consegui elencar assim, uns 3 que eu considero como pets mesmo. E o restante eu olho para eles como se diz, vocês são uma população que eu tirei da rua, vocês têm uma qualidade de vida melhor que talvez vocês estariam mortos ou passando fome, mas vocês não são meus, eu estou aqui para te dar suporte, mas vocês não são meus. Eu consegui fazer essa separação. Eu tenho responsabilidade sobre vocês pela minha escolha, mas a Os seus hora que gatos têm vocês... acesso à rua? Eles não vão por opção, mas tem, porque eu moro em casa, né? Mas eles são muito tranquilos por serem castrados. O máximo que eles vão é no passeio quando a gente abre o portão. É até engraçado, que eles não gostam de ir à rua, né? Minha casa ela é rica, assim, em ambiente, porque tem árvore, rica no sentido de ter... Sim. A gente que é gateiro sabe, né? Ambiente rico para gato. Uhum. Riqueza ambiental. Eles têm, né? Árvore, então eles não têm muita necessidade de Então, sair. essa é a minha culpa, Lu. Aqui em casa não tem nada disso. Eles Mas moram... eu vivi isso antes de vir para cá, né? Não tinha também. Essa é a minha culpa. Vê-los morrer, para mim, também é um alívio. No ano passado, no final do ano, Deus levou 4. Eu também Eu perdi agradeci 4 esse muito. ano. Olha 4 que também. bênção, Lu. Deus é bom demais. Mas é triste, eu me sinto culpada. Primeiro porque aqui não tem... Eu coloquei coisa para eles subirem, tudo. Botei arvrinha, mas... Eu botei bambuzinho, na verdade, porque daí eles comem, né? Eles conseguem comer para fazer aquela limpeza intestinal, aquela coisa. Uhum. Mas eu me sinto culpada porque não é um espaço enorme. É grande, mas não é um espaço enorme. E quando eles se vão, eu sinto mais alívio do que saudade, assim. Eu também, total, alívio mesmo. É assim, é angustiante os momentos finais, porque eu faço só o paliativo, né? Porque a gente acaba virando veterinário também, né? A gente conhece vários remédios, tratamentos, e aquilo que você consegue comprar, você compra e faz. Então, eu faço os paliativos, que é tratar a dor, né? Dar alimento para não sentirem fome e água, aquecimento e espero morrer. Essa é a realidade. A não ser que o animal estava muito jovem, muito saudável, e né, tem alguma coisa que aí sim eu socorro, mas fora isso, não. Eu também, só socorro se cair, quebrar uma perna, Isso. um acidente acontecer, mas de velhice... Isso. Não, também não, porque a velhice traz úlcera, não sei se você teve isso aí, mas aqui em casa úlcera na boca, misericórdia, é Não, muito angustiante. eles já tiveram, e aí a gente fez cirurgia para retirada dos dentes da maioria. A maioria dos meus gatos não tem mais dente, porque eles tiveram isso com uns 10, 11 anos eles tiveram. Então a maioria não tem mais dente. Mas eu não tenho, eu já disse assim, não, eu não vou fazer esse tratamento. Deus me mude se eu tiver errada, mas eu não vou fazer esse tratamento. Eu trato deles com sachê e vou fazendo paliativo. Alguns morreram disso, porque chega um ponto que o animal para de comer mesmo, né? É angustiante, sabe, Vivi? Eu vou te falar que não é fácil, não.
Mas Deus foi bom que foi tudo muito rápido. Nenhum deles ficaram definhando, que eu acho que eu não aguentaria deixar definhar, sabe? Foram, assim, a ponto de dar febre e começar antibiótico ou anti-inflamatório e eles morrerem. Não durou muito, sabe? Mas todos com mais de 11 anos. Então, você pensa, vou levar para um veterinário, chegar lá vai ser um fígado, um rins, que o gato tem um fígado muito sensível, aí vai hemodiálise, né? Sei lá o que mais. Você não tem condição, essa é a verdade, não tem. Ô Lu, no ano passado, eu cheguei no auge do meu estresse com isso daí, né? No começo do ano passado. Foi a última internação que eu fiz. O meu gato ficou quase 20 dias internado. Custou R$ 3.000 e eu ainda estou devendo 2. Ainda não Pois consegui terminar de pagar. Isso me dói. Tanto irmão precisando de ajuda e você Exato. gastando dinheiro com bicho, E aí, sabe? Isso sabe o me que dói demais. aconteceu? Eu fiquei muito doente. Fiquei muito doente. Olha, E eu Deus. não tive dinheiro para fazer os meus exames. Eu Senhor. não tive dinheiro, eu vendi livro meu, fiz assim, cavuquei coisa em casa para vender. Uhum. E aí eu parei para pensar, eu falei, o quê? Não. Meus animais não são mais importantes do que eu. Amém. Não E são. se tem uma coisa que Deus me ensina com a sua escritura, é que nenhum animal é mais importante do que nenhum ser humano. Nenhum, por pior que ele seja. Por Ele pior tem que seja. o imago Dei, né? Ele tem a imagem do Senhor, por mais corrompida que esteja, mas ele tem, né? E é Exatamente. isso que é difícil, que foi nesse embasamento que o Senhor tem me tratado, a ponto de eu conseguir deixá-los morrer. Eu falo, não, se eu gastar R$ 200, tem uma irmã na igreja que eu, sempre que eu posso, eu faço uma ajuda financeira para ela. Engraçado que crente é pobre ajudando pobre, né? Todos somos milionários, porque tudo é de Deus, então ele só te dá se ele quiser. Então, assim, mas quem vê de fora é isso, é pobre ajudando pobre. E aí eu penso, não vou, sabe? Não vou, porque isso não é para a glória do Senhor. Isso é para minha própria glória. É para eu livrar de um problema que eu mesmo criei. Então eu vou suportar. A ponto assim de termos num domingo de choro o dia inteiro até o animal morrer. Eu passei por isso também no finalzinho do ano passado. Um animal meu teve problema cardiorrespiratório. E eu decidi não gastar, porque eu ia gastar muito dinheiro com aquele bicho. Sim. Eu falei, eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho dinheiro para fazer uma tomografia, eu não vou. Eu também estou sofrendo, eu também estou doente, eu não vou. Sim. E ele ficou quase 15 dias até parar de respirar na minha mão. Eu passei por isso também. Olha, só Deus, viu, Vivi, porque isso é profundo demais. A culpa que a gente sente é tão grande, que corrói, te tira a paz da salvação. Já teve tempos eu pensar, não, eu não sou cristã, eu não, sabe? Eu falo, Deus, isso é muito profundo para a gente, porque a gente sabe que essa idolatria, ela tem raízes emocionais, né? Ela não é uma coisa que você adquire igual uma gripe, né? E são raízes muito profundas, não são tão fáceis de tratar. Então, não é simplesmente você tomar a decisão, não vou mais resgatar, não. Não, e decidir deixar que o curso da vida siga, né? Quem deve morrer, morra. Sim. É uma decisão que o ser humano ele não quer admitir, ele não quer, porque o filho não aceita que a mãe morreu, não aceita que Deus tirou o pai, Deus tirou o filho. Sim. Né? Mas a morte é a única garantia que a gente tem nessa vida. E o crente que tem medo da morte, ele tem algum probleminha, né, com a fé dele, porque o que a morte pode fazer se não te levar direto para os braços de Cristo, né? O que ela pode te fazer, né? Exatamente. Só que o nosso foco enquanto estivermos vivos sempre será na eternidade, mas a gente tem que viver, né? A gente tem que viver e viver para a glória de Deus, o que não é fácil. Suas atitudes estão sendo vistas, né? Você tá sendo observado o tempo todo. Então, assim, você tem que ter todo o zelo em tudo que você faz, mas isso é muito difícil, porque dentro da gente ainda existe um pecador doidinho para submergir ali e você sucumbir ao sistema,
a esse sistema idólatra animal, porque, olha, eu lembro, não sei se você deve ter passado por isso, já que você é minha gêmea, eu lembro que quando eu resgatava bicho, era uma época que as pessoas não gostavam de gatos. Nossa, Então, muito, muito, as muito. pessoas iam na minha casa e falavam assim, vou fazer churrasco com o seu gato, vou jogar esse gato na Pandeiro, parede, pandeiro. pandeiro. Eu ficava assim, gente, isso não é normal. Isso me maltratava tanto e as Eu pessoas não falava tinham assim, noção. nossa, eu nunca vou te visitar, não suporto gato. E eu Um falava assim, nojo, bicho é eu falava nojento, assim, bicho é traiçoeiro. a pessoa falava, eu nunca vou te visitar. Eu falava, que bom, você nunca vai ser bem-vinda. Olha que amor. Queixo duro, né? Eu também falava isso. E a história do padre que foi atacado pelo gato, tem aí na sua região? Porque aqui todo mundo fala gato é traiçoeiro, porque você sabe da história do padre que foi atacado pelo gato, o gato matou o padre. Eu disse, gente, que padre é esse? Que pelo amor de Deus. Não tô sabendo disso, não. Aqui em Minas, essa história é muito difundida, é engraçado porque ninguém sabe de onde que veio esse padre, só sabe que a história é que o padre tinha um gato e o gato atacou e matou o padre. Então, Nossa! Psycho Killer. É um psicopata esse gato. O padre tinha um puma e não sabia. Né? E assim, como isso ficou no imaginário das pessoas aqui em Minas, que era a primeira história. Não gosto de gato, não, porque gato é traiçoeiro. Você não conhece a história do padre? E eu era ateia, né? Eu falei assim, esse padre deve estar no inferno. Isso é mentira, sabe? Ele que fez alguma coisa pro gato. Não, é o que eu sempre falo, gente, histórias de cachorros atacando é muito mais comum, porque o gato só ataca quando ele está acuado, né? Para isso você tem que perseguir e prender ele num lugar fechado, porque ele vai fugir de você. Ou ele está doente, ou com filhote. São só essas três possibilidades. Porque com filhote também eles ficam. Mas assim, isso me fazia sofrer demais. Eu tinha que lutar contra o mundo. Hoje não, hoje você falar que resgata, você é heroína, né? Mas eu também tinha que lutar contra o mundo, né, para poder fazer isso. Não, e hoje as pessoas falam assim, quando eu falo que eu tenho esse tanto de bicho, ai, mas por quê? Por que você não dá? Eu falo assim, eu queria, mas ninguém quer. Meu sonho é vir uma caravana aqui em casa, cada um pega um gato, põe debaixo do braço, cada um pega e leva embora. Até um saco de Royal Canin para cada um que fez isso. Eu dou um saco de ração de Royal Canin para cada um. E como se a gente não tivesse se esforçado o suficiente, sei lá. Não, é cada solução simples, né? Do tipo assim, não chora não, né? E as brincadeiras do chumbinho, a brincadeira do chumbinho. Nossa, Deus, eu vou dar chumbinho para seus gatos, hein? Não, vou fazer churrasco na casa do Luan, não preocupa não, que lá tem gato, a gente come os gatos. Não, e assim, a gente fala assim, Lu, mas a gente entende a responsabilidade que a gente tem, são criaturas. Sim, e aí eu também vinha entender isso, né? Quando lá em Gênesis Deus fala que a gente dominaria sobre a terra, né? Sobre os animais, e que a gente tem em vários salmos também fala sobre isso, né? Que Deus ama e preserva os animais, e fala também, né, em Provérbios, que o homem sábio cuida dos seus animais. Então eu entendia que, existe uma responsabilidade sobre a terra, né? Que a gente tem de cultivar, nosso mandato cultural. Mas isso não pode ultrapassar o limite do amor a Deus ao ser humano. Gente, é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Que Jesus resumiu, né? Compactou ali. E o próximo como ti mesmo. Então, não faz sentido você colocar um animal num patamar maior do que o ser humano. Ainda que a gente pode ser sincero, existem pessoas terríveis. A gente gostar de um animal não é algo tão insano, né? Não é. Mas a gente entende que nem tudo é sobre na verdade, a gente entende que nem tudo não. Na verdade, a vida cristã não é sobre sentimento. É sobre obediência. É obedecer acima do que você sente. Então, por mais raiva que você sinta de uma pessoa, ela é prioridade sobre os animais, sobre a terra, sobre qualquer coisa. Né? Exatamente. E isso... Agora a pergunta que não quer calar. Uma pergunta que é assunto aqui em casa, volta e meia. Faça. Quando os seus animais todos acabarem, você vai pegar mais um? Nossa, Deus. Eu penso duas situações, assim, vou ser muito sincera. Eu nunca me vi sem nenhum bicho, então eu não sei como que eu seria. Mas por um bom tempo eu não vou pegar. Quando acabar, por um bom tempo eu não quero ter. Eu quero viver essa experiência de não ter desespero, sempre de ter alguém para cuidar, de comprar ração. Eu quero viver isso, viver pelo amor de Deus.
preciso viver isso. Mas eu acho que eu vou acabar tendo um cachorrinho e um gatinho, assim. De forma saudável, eu creio que eu vou voltar a ter um cachorro e um gato só. Eu queria ficar um tempo, olha, no mínimo uns 10 anos sem nada. Para eu poder viajar sem ter que me preocupar com a água e com a comida, ter que gastar dinheiro pagando alguém para vir cuidar, ter que pensar o que eu vou fazer, com quem vai cuidar. E eu tive um problema muito grave durante muito tempo, e toda vez que eu me ausentava da casa, alguém morria. Nossa! Então, eu desenvolvi um pavor de sair de casa. Até hoje eu ainda não consegui resolver isso direito. Toda vez que eu vou viajar, alguém morre. Alguma coisa acontece. É um caos. Você não tem ideia. Teve um dia, no ano passado, fui fazer uma disciplina do mestrado em São Paulo. Sim. Eu saí na quinta-feira, na sexta, o bicho morreu. Meu Deus. Bizarro, Lu, bizarro. Então, eu ainda fui com isso na cabeça. Se eu sair, alguma coisa vai acontecer. Se eu sair... Aí eu comecei a orar para Deus desvincular o emocional desses bichos de mim. Porque eu vi que eu os adoeci. Eu os fiz dependentes de mim emocionalmente. Sim. É terrível, porque você tira do animal aquilo que faz dele animal. A sua independência, né? A sua animalidade, pô. É o que eu falo, olha, eu não ponho roupa em animal mais, eu não, porque eles são bichos, e o animal, se ele está comendo, bebendo, brincando e fazendo as necessidades, ele está bem. Se tirar alguma coisa dessas, é sacrificar. Eu não vou prolongar, porque eles, Vivi, eles não têm sentido de propósito que a gente tem. Sim. A gente vive uma doença sabendo que ali tem um propósito. O animal não. Você sabe, igual eu vejo gente tratando animal com câncer, bicho fica anos ali, e fala assim, Jesus, o animal não entende que está passando por aquilo ali, não. Ele está privado de correr, de comer e de ser animal. E você acredita que os animais estarão na eternidade conosco? Que pergunta triste, eu queria muito. Olha, eu tenho pensamentos diversos sobre isso, porque eu já escutei especialistas falando coisas diferentes, sabe? Eu creio que um novo céu, nova terra é tudo que tem aqui de bom, sabe? Não, eu não estou falando de quaisquer animais, estou falando dos seus. Você acha que o Jorginho vai encontrar com o Jorginho, a Catarina vai encontrar com a Catarina? Você acha que os seus animais estarão te esperando na eternidade? Eu vou te falar de emoção e de razão. Minha razão fala que não. Porque nem marido e mulher vão se reconhecer como marido e mulher na eternidade, né? A gente vai se reconhecer como irmãos, a gente vai ser uma grande igreja, né? Então, vejo muito sentido em Deus botar a Jujuba lá, e eu falei, oi, Jujuba, minha paixãozinha que morreu recentemente. Mas meu sentimento, eu oro ao Senhor, eu falo, Senhor, se eu pudesse escolher, eu queria ver meus animais, eu queria encontrar com eles. É isso, eu tenho essa dualidade. Eu creio. Você acha? O que você acha? Não, eu acho que não. Não, né? Não é lógico, né, Vivi? Os animais, eles não são feitos eternos como nós. Não são. Os animais existirão. Né? Os animais existirão. Né? Terá lá o leão, o gatinho. Mas o Jorge miando para sair de casa, me perturbando igual ele está agora. Abre a porta, fecha a porta. Menina! Eu acho que a Bíblia não dá para nós material para isso. Ela não dá para nós material para isso, né? Não dá. Mas, vou falar uma coisa para você. Eu acho que a Bíblia nos dá a entender que os casamentos, nós não teremos mais meios de reprodução. Porque não vai ter mais reprodução na eternidade. Mas eu acredito que marido e mulher adentram a eternidade e permanecem perto. Mais perto do que os outros, entendeu? Sério? Eu nunca estudei isso aprofundadamente, porque eu sempre pensei dessa forma. A gente vai ser uma grande igreja, né? Então seremos todos irmãos ali, numa intenção só de adorar a Deus, o seu vizinho vai ser aquele que mais perto viveu com você. Sim.
E aí eu acho que o marido vai ser inclusive, isso. Né? Ah, eu quero morar com meu marido para sempre, sim. Amém, Senhor. Agora eu que não casei de novo. Sabe o que eu penso, Vivi? Mulher, fica tranquila que isso daí Deus resolve em 2 minutos. A gente traz você para a Vila das Catarinas. A gente tem a comunidade de reformadoras, né? Sim, e a sim, gente combinou de fazer a Vila das Catarinas. Quando a gente ficar velha. Que lindo! E aí a gente já está pedindo para Deus, para a Vila das Catarinas entrar na eternidade, entendeu? Para todo mundo morar perto. Que delícia! Quero conhecer irmãs. Não, sabe que isso é tão engraçado, mas não me preocupa mais, porque Deus me deu exemplos tão bonitos na minha igreja de mulheres, na mesma situação que a própria família não cuida, mas os irmãos de fé cuidam. Essa senhora mesmo que eu ajudo, a igreja toda se levanta para cuidar dela. Ela não tem filhos, ela não casou. Eu falo assim, gente, podia ser eu. Ou seja, eu não vou estar desamparada. Não preciso ter marido e filho para isso. Mulher, eu tenho marido, peço a Deus que ele morra primeiro para que ele... Bom, se for velho, né? Se for novo, eu posso morrer antes, porque daí ele casa de novo, fica tudo bem. Mas se for velho, eu não gostaria que meu marido ficasse sem mim para cuidar. Né? Eles têm mais dificuldade para isso, né? Nossa, Deus não os fez para isso como fez a gente, né? Exato. Eu fui no velório de um casal que ficou casado 60 anos. E a mulher morreu. Aquele velho chorava de um jeito. Eu chorei pedindo a Deus para que meu marido não chorasse daquele jeito nunca. Que eu ia sofrer de ver. Eu não ia ver, mas eu ia sofrer. É isso que eu ia te falar, seja o que for na eternidade, de uma coisa eu tenho certeza, que as lágrimas serão enxugadas. Então a gente não vai sofrer lá. Mas eu peço para Deus que meu marido não sofra. E eu não tenho filhos, né? Então se eu ficar Você já parou para pensar nisso, Vivi? Gente que passou por essa idolatria, tem alguma relação da gente ainda não ter filhos, sabe? Tem, com certeza. Eu já me arrependi, inclusive. Ô, Lu, me deixa abrir a porta para esse gato, que ele por favor, tá me perturbando. Vá lá, porque senão você apanha. Vai, Jorge, sai, meu filho. Sai, Jorge. Deixa o pentelho, eu não aguento. Eu quero meu jubileu, Luana. Eu quero meu jubileu, pelo amor de Deus. Eu quero meu ano sabático, minha vida sabática. Meu Deus! 1 ano não, Lu. Eu quero 10. Escuta, mas olha só, tem a ver sim, sabe por quê? Primeiro que a gente precisa entender de onde vem essa idolatria, né? De onde vem essa necessidade desesperada de sanar nos animais as nossas carências emocionais. De cuidar, de dar um amor que você não recebeu. Exato. Cuidado que você não teve. Se todo mundo parar para pensar, todo mundo descobre de onde veio. Um abuso, um abandono, uma rejeição, um excesso de proteção. Enfim, sempre tem uma raiz. E quando você descobre a raiz, você descobre os motivos de você não querer ter filho. Você não quer ter filho porque tua mãe foi uma péssima mãe. Você não quer ter filho porque você Eu ouvi da minha mãe a vida inteira que ela apanhava dos relacionamentos dela porque ela tinha que me sustentar. Eu vou querer ter um filho? Deus. Claro que não. Nossa, mas dá para encontrar arrependimento, viu, Lu? Hoje eu peço a Deus para me fazer mudar não mudar de ideia, que eu já mudei de ideia, mas o meu marido hoje é vasectomizado, né? E eu não vou pagar uma reversão, porque, inclusive, eu não tenho dinheiro para pagar uma reversão que custa 20, 30 mil. É caríssimo. Mas eu falo com Deus, o pênis está lá, o sexo está rolando, o útero está saudável, se ele quiser... Ele consegue. Existe filhos de vasectomizado, viu? Vou orar por você, que eu sou a favor de filhos. Na verdade, Lu, eu quero adotar, sabe? Que lindo. Sim, adote. Eu também penso nisso, porque eu já tô velha, né? Então, assim, velha, a gente fala isso, povo, não, mas tem que ser realista, né? A gente, mulher, vai perdendo a qualidade de reprodução. Sim. Então, se eu casar e não tiver condições, eu vou propor ao meu marido. Eu quero adotar, sim, por que não? Sim. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando eu converti, eu tinha uma professora de escola bíblica da tua idade. Virgem, crescida na igreja, nunca tinha casado, experimentado homem nenhum. Um namorico aqui, outro ali, que nunca... Porque ela era uma mulher firme. Então, assim, para estar com ela, tinha que ser crente. Amém. Aí, na mesma turma de escola bíblica dominical que eu, introdução ao Antigo Testamento, tinha um rapaz. E eles se apaixonaram. Com 42 anos dela, eles se casaram. E no mesmo ano do casamento, ela teve uma filha.
Ela engravidou. Senhor. A esperança para mim, Deus, eu recebo. Então, a esperança, entendeu? A esperança. Sim. Ela teve filho com 43. Ai, tá vendo? Ó, e sem inseminação, foi natural? Natural, nada. Até porque, assim, não faça inseminação, Lu, por favor. Não, eu não tenho vontade, não, sinceramente. É brincar de Deus, né? É o Sim, homem não. brincando de Deus. Não faça Sim. isso. Porque isso rompe completamente a soberania de Deus na sua vida. Não é que rompe a soberania, rompe a tua fé na soberania. Sim, a sua obediência, porque até ali naquela concepção foi Deus que fez, né? Eu creio totalmente na soberania dele, mas a gente, quando perde a obediência, a gente começa a caminhar por um caminho muito escuro, né? Eu não quero começar a minha vida assim também, de jeito nenhum. Não quero, eu sou bem rígida com isso. Nem beijinho, igual eu falei com você na outra live, nem beijinho eu dou, porque eu não tenho tempo para perder com desgastes emocionais, né? Vai ser o homem de Deus que a gente vai conversar e vai casar, e é isso aí, eu quero assim. Agora, Lu, para a gente encerrar, qual foi o proveito que você acha que você tirou dessa vida aí acumuladora de sentimentos, de dependência emocional? Se eu te falar, vai ser até engraçado, mas são as pessoas, você acredita? Conheci tantas pessoas maravilhosas nesse caminho, pessoas difíceis, e foi através desse sentimento que o Senhor está tratando o meu relacionamento com minha mãe e com meu pai falecido. Então, foi o que Deus usou do meu pecado para me fazer uma pessoa nova. Como que isso foi o gatilho para procurar terapia com uma cliente, né? Né, não sei o que você pensa sobre isso, mas eu fiz terapia com uma mulher cristã, porque tem a mesma cosmovisão que eu, e eu consegui entender essa relação e essas questões de afetos mal resolvidos, né? Então, o proveito que eu tiro são as pessoas, né? Não são os animais, são as pessoas. E eu só tenho a agradecer a Deus porque Ele transformou uma maldição imensa na minha vida. Porque por mim, estava lá catando gata doidado na rua até hoje. Bom, é verdade. Lu, muito obrigada pelo papo. Imagina, maravilhoso. Vamos fazer mais vezes, gostei demais. É bom saber que eu tenho uma gêmea. Sim, conte comigo. E quando quiser vir para Minas, você já tem casa de irmã para ficar. Muito que bem. Fico feliz. Irmã gateira também. Eu tenho medo de irmã gateira, mas com você eu vou. Amém. Eu cresci ali em Juiz de Fora. Pertinho. Aí você foi para o Rio depois. Eu era do Rio, fui para Juiz de Fora, depois voltei para o Rio. Você sabe que Juiz de Fora, aqui em Minas, a gente fala que é mais Rio do que Minas, né? É o Brejo do Rio, né? Os carioca do Brejo são os... tô ligada. Bom, querida, muito obrigada. Bom. Muito obrigada pelo seu tempo, pela tua sinceridade, pela tua honestidade. Eu confesso a você que para mim foi importante ouvir de você coisas que eu também sinto, porque às vezes a gente se sente tão sozinha. Sim, é incrível isso, né? Às vezes a gente se sente maluca demais, né? Para estar sentindo aquilo. E a culpa é um câncer. Sim. Então, quando ouço você falar de coisas que eu experimento e que eu acredito e que eu sofro também, né? Porque, veja, perder um animal sempre foi uma grande dor, hoje é um grande alívio. E eu choro, claro que eu choro, mas eu choro graças a Deus porque cuidei enquanto pude, fiz o melhor que eu podia, e agora aquele animal estava sendo entregue de novo ao verdadeiro dono, né? Ao verdadeiro dono, que não sou eu. Sim. Então, muito obrigada, tá, Lu, pela tua honestidade. Eu que agradeço, foi muito, muito bom te conhecer um pouco da sua história também. E é isso, ter irmãos em Cristo é essa bênção aí, né? No mundo todo você vai se identificando e caminhando junto mesmo que de longe, né? Muito gostoso. Bom, você que está ouvindo a gente, seja no Spotify, seja no YouTube, se você gostou do nosso projeto, considere vir estudar conosco na nossa comunidade de mulheres, somos todasreformadoras.com. A gente também tem um link da Amazon para você fazer aí as suas compras e apoiar o nosso canal, se você puder, use o nosso link.
E na descrição desse áudio tem aí todas as informações que você precisa, nossa escola de teologia, nossas redes sociais, tudo aquilo que você precisa para continuar caminhando conosco e nos conhecer cada dia mais e melhor. Deixa teus comentários aí para eu saber o que você pensa desse assunto difícil e polêmico. A gente chama os nossos bichos de filho, não chama, não? Vem cá, meu filho! Chamo. O meu é Lilo Lilo de mamãe, que é tipo filho lindo de mamãe. Não é o que você diz, é o que está no seu coração. Então, cada um que analise-se a si mesmo e perceba o que tem feito diante de Deus para que honre ao Senhor com toda a sua vida e com toda a dignidade. Certo? Então é isso. A gente se encontra no próximo episódio do Vive Verso Podcast. Um beijo! Beijo! Tchau, tchau!